estou aqui com uma turma mais que especial. Estou aqui com a Fabiana, da Baluarte Cultura, com a Mariana Madureira, da Raízes, e estou aqui com o Fabiano, da Irani. Por favor, se apresentem para os nossos telespectadores. Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Fabiana Costa, eu sou diretora de relacionamento da Baluarte Cultura. A Baluarte Cultura é uma empresa que trabalha pela aceleração para a transição para uma cultura de sustentabilidade, então a gente faz isso de diferentes formas, a gente cria soluções com o objetivo de unir interesses da sociedade e das empresas que a gente atende também, tentando aí construir um mundo com mais equidade, sempre através de parcerias multissetoriais. Então, a gente entrega soluções customizadas na criação, na gestão ou na mensuração de resultados, seja na cultura, seja na agenda de educação, seja na agenda da sustentabilidade. Em 2019, a gente recebeu um prêmio da Rede Brasil do Pacto Global pela implementação de um projeto que avança e reforça os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 4 e 8. Somos, desde 2015, uma empresa B certificada e, desde lá, a gente vem se recertificando. Signatárias do Pacto Global também. Assumimos aqui alguns compromissos frente à ONU Mulheres, com empoderamento feminino, além de compromissos ambientais também com a ONU e com o Sistema B, e somos também uma empresa Great Place to Work desde 2015. A gente trabalha basicamente desenvolvendo plataformas de patrocínio incentivado ou privado dentro das empresas, então a gente estrutura e organiza aquela casa para que esse investimento social possa acontecer alinhado ao posicionamento estratégico, alinhado às causas e à missão da empresa. A gente faz essa estruturação também, que a gente chama de plataforma de sustentabilidade, dentro também de organizações com ou sem fins lucrativos, entendendo uma caminhada para a sustentabilidade alinhada ao planejamento estratégico e o desenvolvimento de ações e projetos de programa e cultura. Então, rapidamente, essa é a Baluarte. Depois a gente conversa mais um pouquinho sobre como fazemos. Muito obrigada, Fabiana, por sua apresentação. Muito bem-vinda aí, com a sua energia para contribuir com esse tema tão urgente, né? E agora vamos ouvir a Mariana, da Raízes. Mariana, por favor. Obrigada. Bom, eu sou Mariana, da Raízes Desenvolvimento Sustentável. A Raízes é um negócio social, a gente se entende, assim, a gente é uma empresa criada em 2006, mas desde 2009 a gente se entende como negócio social e desde então a gente tem essa preocupação não só de gerar impacto, mas também de mensurar e de mostrar o impacto. Desde 2014 a gente é certificado pelo Sistema B, que eu acho que é um caminho, né, para que a gente possa pensar, ver as práticas e melhorar nas práticas, né? Então, esse tema é muito caro para a gente. A gente atua basicamente no desenho e implementação de projetos, principalmente projetos de geração de renda para mulheres. A gente trabalha ali muito fortemente no ODS 5, de equidade de gênero, a gente trabalha também com 8 e com 12, que a gente acredita muito que a gente precisa melhorar esse problema da desigualdade social no Brasil através de geração de oportunidade. Então, a gente trabalha desde a parte de formação de pessoas até o acesso ao mercado, a gente cria associações, cooperativas, pequenos negócios, é um pouco esse o negócio da Raízes, a gente atua muito com parceiros naquela parte que a gente chama de investimento social privado, mas na prática ali, né, na implementação no território. Então, é isso um pouco o que a gente faz, e para a gente olhar para impacto, mensurar impacto, pensar impacto é extremamente importante. Então, a gente está muito alegre de estar aqui hoje colaborando com essa mesa. Obrigada, Mariana. E agora, Fabiano, da Irani, por favor, se apresente. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Fabiano, sou diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão aqui na Irani. Bom, a Irani é uma empresa com mais de 8 décadas de existência e nós temos no nosso DNA a sustentabilidade. São mais de 2.200 colaboradores. Estamos presentes em 4 estados brasileiros, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, e somos uma das principais indústrias do segmento no Brasil. Nós somos uma empresa de capital aberto, né? Em 2020 nós acessamos um novo mercado,
que atende aí ao mais alto nível de governança. Nós fazemos parte de uma cadeia essencial, né, muito importante, que durante a pandemia teve um papel crucial para assegurar o abastecimento e a chegada de muitos produtos na casa de todos nós, né, por meio de embalagens sustentáveis, embalagens que são produzidas com papéis biodegradáveis e que são totalmente recicláveis. Nós entendemos que o nosso papel enquanto agente de transformação é de impacto, né, é de compromisso com a prosperidade, com a criação de valor para todos os nossos stakeholders. Nós queremos transformar a vida das pessoas com atitudes e soluções sustentáveis, esse é o nosso propósito, né? Nós temos o lucro como algo que nós queremos que seja percebido como uma justa paga pela nossa entrega, né? Pela entrega dos nossos produtos e serviços, que estão justamente atendendo uma necessidade da sociedade, e que esses resultados sejam a força motriz aí para perpetuar esse ciclo virtuoso de muita prosperidade. Então, aí a gente vai poder bater um papo aí sobre ESG, aí, sobre as práticas. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Camila. Obrigada, Fabiano, Mariana, Fabiana. Bom, gente, eu chamei os meus convidados antes de me apresentar um pouco mais profundamente, mas eu acho que é legal contextualizar, já que o nosso tema é, de fato, o meu propósito de vida aí. Primeiro, eu sou Camila Stort, mais uma vez. Eu sou uma mulher de cabelos ondulados, castanhos claro, olhos castanhos, estou de óculos, batom rosa e uma blusa rosinha clara, salmãozinha. E, bom, ESG é a nossa temática, é a temática dessa mesa e muito coerente com o fato de estarmos aqui hoje, somos todos aqui representantes de empresas que tiveram uma pontuação relevante aí na pesquisa da Humanizadas, exatamente pelo mercado perceber esse valor que a gente coloca nas relações que estabelecemos como negócio. Eu acho que essa pesquisa ela traz esse reflexo, né, de empresas que estão colocando a relação, a qualidade da relação acima, muitas vezes, das decisões estratégicas de negócio. A gente realmente está prezando pela relação com as pessoas, porque a empresa é isso, né? E o ESG tem tudo a ver com isso. O ESG é uma temática que cada vez mais tem se tornado relevante no universo de negócios. Não é um termo novo, ele surgiu em 2005, no relatório da ONU, também para mercados de investimento, mas de 2020 para cá tomou uma relevância imensa, e muito atrelado a alguns novos atores que entraram para essa temática, principalmente os atores de mercado financeiro, e aí a gente tem aí a BlackRock como a maior administradora de capital do mundo, 10 trilhões de dólares por ano administrados, que tem aí um posicionamento de capitalismo de stakeholder e passa a comunicar para suas empresas investidas que, a partir de então, desde 2020, todas as empresas investidas pela BlackRock precisariam responder aos critérios ESG para manter o seu grau de investimento. Então, quando a gente vê uma empresa do setor financeiro tomando uma decisão dessa, é porque, de fato, essa temática passou de ser um propósito, um jeito bom de se fazer negócio e se tornou mandatório para o sucesso de todo e qualquer negócio, de qualquer porte e de qualquer setor. Porque tanto os investidores quanto o mercado consumidor está percebendo essa relevância nesse tema. Então, para a gente começar, né, depois dessa pequena introdução do que é o ESG, né, Environmental Social Governance, eu quero chamar a Mariana, da Raízes, para falar um pouco. Mariana, por que ESG? Por que a Raízes adotou essa trilogia como algo relevante para o seu negócio? Bom, ótimo. Eu gostei muito dessa introdução, né, da gente pensar que não é necessariamente um termo novo, mas é um termo que, vamos falar assim, entrou na moda agora, né? E eu tenho esse privilégio de estar num ecossistema de impacto, eu convivo com muitas pessoas que falam sobre isso, que pensam isso, e quando esse termo começou a ser usado com maior frequência, eu conversei com muitas pessoas, né, tive essa oportunidade de estar em debate sobre por que, né, esse termo agora, qual que é a diferença para investimento social privado, ou responsabilidade social corporativa, ou a sustentabilidade que a gente usava antes, né? Será que é uma roupa nova que a gente está dando para uma coisa que a gente já fazia? Porque o marketing é ótimo nisso, né? Você quer colocar alguma coisa na prateleira de novo, você troca o nome dela. Então, eu acho que esse debate é muito importante. E o que eu enxergo, assim, né, principalmente sustentabilidade, que para mim é um conceito muito caro, assim,
a sustentabilidade ela é muito complexa, né? E essa complexidade ela vem de uma interligação de vários fatores, e ela é sistêmica também, né? Ela depende de passado, ela é presente, ela acarreta questões no futuro, e tudo isso faz com que isso seja muito subjetivo. E por ser muito complexa, sistêmica, subjetiva, a gente vê a sustentabilidade também ela caindo num lugar em que as pessoas não entendem ou não sabem como aplicar, vai esgarçando o termo, né? O tal do greenwashing que a gente vê, as pessoas não dizem que fazem coisas sustentáveis, mas não têm, de fato, noção do que é. E eu vejo que o ESG, ele vem de uma forma muito interessante como uma ponta do iceberg. Eu acho que a sustentabilidade ela é muito maior, mas o ESG ele vem como aquela ponta que a gente consegue pegar nela, a gente consegue ver, é mais palpável, né? É a métrica. Então, eu vejo como algo muito complementar. Eu acho que sustentabilidade é muito mais, mas ele é muito difícil, né? E o ESG, ele atende essa demanda que a gente tem de mercado. Eu preciso ver, eu preciso medir, eu preciso, né, colocar aquilo ali como uma meta que, se cumprida, né, a gente vai ter aí mais investimentos. Então, eu vejo que isso é super relevante, eu acho muito bom que isso está se tornando mandatório. A gente, na Raízes, a gente trabalha com isso desde antes, né, da gente até conhecer o termo, porque a gente tem essa questão do propósito, essa questão de criar o impacto, e a gente vê que isso gera uma cadeia do bem, assim, porque quando a gente se certificou como Sistema B, eu como pessoa física, eu já tinha uma noção de consumo consciente. Toda vez que eu comprava alguma coisa, eu pensava assim, isso é uma marca que eu confio, ela apoia alguma causa, né? Que tipo de produto é esse? Mas até eu me certificar 8 anos atrás, como empresa, eu fazia compras baseadas em preço, baseada em comodidade, baseada em alguém me indicou ali, mas eu não sabia, por exemplo, quando eu fui responder, né, se as empresas que eu comprava, se os meus fornecedores eram empresas de propriedade de mulheres ou de pessoas de baixa renda, eu não sabia quem era o dono da empresa que eu comprava um uniforme. Isso era uma coisa que eu não olhava. Então, você vai se dando conta de que se você quer um produto ou um serviço sustentável lá na ponta, você tem que ter fornecedores sustentáveis, né? E aí você vai qualificando essa cadeia inteira, você vai trazendo esse valor. E isso faz com que o seu produto ou seu serviço seja mais sustentável e você também vai ter mais apelo para aquelas pessoas que estão procurando outros fornecedores sustentáveis, né? Sejam pessoas físicas ou, igual no caso da Raízes B2B, né? Essas empresas que querem contratar empresas mais sustentáveis também. Então, acho que vira uma corrente do bem. Um pouco assim. Muito bom. Gostei muito, Mariana, porque eu falo muito para os meus clientes. Gente, sustentabilidade continua sendo a sustentabilidade de sempre, é trazer o social, o econômico, o ambiental para a estratégia, e o ESG ele vem para ajudar a gente a medir e reportar, medir e reportar. Então, eu coloco também o ESG nesse lugar de dar materialidade para aquilo que a gente tem feito e dos compromissos que precisamos assumir. Então, o ESG necessariamente, na minha visão, passa pelo conceito de métricas, né? E é quando a gente consegue valorar todas as ações que uma empresa faz e poder comparar e escolher melhor. E aí, seguindo o fluxo para uma pergunta, pegando esse gancho, Fabiano, você que está aí na Irani, uma empresa aberta na Bolsa de Valores, que com certeza, mais do que as nossas aqui, tem uma pressão ainda maior de mercado por ter o seu valuation totalmente associado às suas práticas de reputação e governança. Fala um pouquinho sobre como é, então, esse medir ESG. Como é que como essas métricas funcionam hoje na Irani? Legal, Camila. Bom, eu acho que antes de falar especificamente sobre as métricas, eu acho que é interessante a gente até trazer esse contexto, né, de que as empresas que têm uma clareza de propósito e valores, né, elas são mais sustentáveis, elas são mais perenes, né, e têm de ser mais infinitas, né? Eu até estou lendo um livro que fala sobre organizações infinitas, né, e onde eles abordam, né, que felizmente ou infelizmente, né, as organizações infinitas elas não existe uma linha de chegada, né? Esse alvo ele estará sempre em movimento, ou seja, é uma busca contínua, né? Porque o contexto muda. E a gente pode perceber, né, o contexto hoje é um contexto muito diferente do que foi no passado, e o futuro já sinaliza que vai ser mais diferente ainda, né? Então, esse contexto ele é muito dinâmico, e essa necessidade das empresas estarem atentas e muito preparadas para essa adaptabilidade, para essa mudança rápida, acaba exigindo, né, um olhar bem diferente, né?
Existem muitas formas de medir, né? Nós temos pesquisas, diagnósticos, certificações, tem premiações. Na sua grande maioria, elas estão buscando identificar práticas nas diversas dimensões do ESG, né? No social, no ambiental, de governança, e que vão sempre estar demonstrando se a organização está buscando essa evolução deliberada, né? E com esse impacto positivo para o todo. Na Irani, nós definimos o EASY, né, que é o nosso indicador estratégico para medir a nossa evolução no tema. O EASY é um índice de sustentabilidade empresarial da B3. Ele é um indicador de desempenho médio das cotações dos ativos que estão lá, e que ajudam e apoiam os investidores na tomada de decisão de investimento e para incentivar as empresas também a adotarem as melhores práticas de sustentabilidade, né? Uma vez que essas práticas de ESG acabam contribuindo justamente para essa perenidade dos negócios, né? Para essa longevidade dos negócios, né? Na Irani, o ESG está no nosso DNA. A gente costuma falar muito isso, né? Isso faz parte da essência dos nossos negócios. Antes mesmo de o tema ter toda essa evidência como ESG, né, como vocês mesmos falaram, né, as nossas práticas sempre foram atentas às questões ambientais, sociais e de governança, né? Nós somos uma empresa de base florestal, né, então é muito intrínseca à natureza, muito intrínseca aos recursos naturais. Nós fazemos parte de uma economia circular, porque todo produto nosso, mais de 98% dos nossos insumos, produtos, eles são renováveis, né? O nosso produto vai para o mercado, depois retorna pela reciclagem e se torna novamente produto final, para uso final. Então, nós fazemos parte dessa cadeia gigantesca e ao longo aí da nossa história, nós contamos mais de 50 reconhecimentos socioambientais, de inovação, de gestão de governança. Então, assim, nós temos métricas, né, o EASY, nós temos reconhecimentos, nós temos várias formas de mensurar a nossa evolução, o quanto nós estamos avançando no tema. Então, recentemente, nós somos reconhecidos pela ANEFAC, isso foi no ano passado, né, onde eles apontaram a Irani como uma das empresas mais transparentes, né? Aqui já entra no aspecto de governança, né, onde as nossas demonstrações financeiras trazem essa qualidade e essas virtudes. Algumas semanas ficamos entre as finalistas do Prêmio Nacional da Inovação, né, que também nos encheu de orgulho. E semana passada fomos reconhecidos também no Prêmio Nacional de Qualidade, né, na categoria bronze, e ambas foi a nossa primeira participação, né? E também aqui na Humanizadas, né, onde nós ficamos com o rating A, nossa primeira participação também. Então, tudo isso, Camila, são sinalizadores, são formas de mensurar a nossa evolução em direção ao ESG, né? Então, agora nós temos essa clareza, né, de que que não existe uma linha final, né, uma reta final, nós vamos chegar lá. No fundo, isso é um processo contínuo e que constantemente nós vamos estar sendo desafiados a melhorar, a avançar e principalmente trazer e tangibilizar essas métricas, esses indicadores, esses avanços através dos próprios relatórios que nós já divulgamos. Nós temos um relatório de sustentabilidade há 14 anos, 15 anos, né? No último ano, nós emitimos nosso primeiro relato integrado ESG. Então, nós já temos uma história bem longa, né, de prestação de conta para a sociedade, para as nossas comunidades no entorno, para os nossos stakeholders, dos compromissos que nós já assumimos lá, desde do primeiro relatório que nós fizemos, que começou lá com o balanço social, né? Era o balanço social e depois passou a ser relatório de sustentabilidade, né? Então, e recentemente também, em 2021, nós lançamos os nossos compromissos públicos ESG, que são metas, né? São metas que vão se tornar métricas que vão estar sendo acompanhadas ao longo desses próximos anos, mas que a gente vai poder falar um pouquinho adiante. Enfim, Obrigada, dessa forma que a gente vê. Bom, fazendo até um parâmetro aqui, né, o que eu gostei muito, juntando aqui o que a Mariana trouxe, o Fabiano, para quem está escutando, gente, às vezes a gente ouve aí EASY, né, Índice de Sustentabilidade Empresarial, parece que é algo distante, mas não é.
Se a gente for pegar uma métrica hoje aí que é extremamente acessível, gratuita e online, que é a própria métrica do BIA, que a gente fala, BIA Impact Assessment, da certificação B. Hoje você entra aí no biimpactassessment.net, coloca seu e-mail, seu melhor e-mail, melhor senha, e você vai ter acesso a uma métrica ESG extremamente válida como bússola, que é o que a Mariana e o Fabiano trazem. O importante é a jornada, ninguém vai chegar lá, não existe empresa sustentável. O ESG, ele precisa fazer parte da nossa agenda estratégica de tomada de decisão, para os nossos stakeholders. Então, quando você pega uma métrica dessa, como eu falei aqui, do sistema B, você consegue ter acesso e medir onde eu estou dentro dessa régua, de 0 a 200 pontos possíveis, qual é a minha nota? Você ainda consegue se comparar. E aí, pegando, né, a Absal, uma empresa B, minha empresa, a empresa da Mariana é uma empresa B, a Baluarte é uma empresa B, que eu super admiro também, e já vou direcionar aqui para a Fabiana. Fabiana, até pegando o gancho aqui do que o Fabiano trouxe, fala um pouquinho sobre esses compromissos, né? Quais são os tipos de compromissos que uma empresa pode estabelecer na sua estratégia a partir dessa bússola que o ESG nos propõe como negócio? Bom, só fazendo uma complementação antes de eu falar exatamente aqui dessa caminhada, eu acho que essa agenda de mudança de nome, que a gente está falando aqui, seja lá o que for ESG, colocou esse tema da sustentabilidade, ele ampliou o olhar sobre o tema da sustentabilidade, porque eu acho que no momento inicial a gente tinha um olhar muito focado sobre o tema ambiental. Então, o que eu estou fazendo dentro desta temática ambiental? Quando a gente traz a complexidade com outras letrinhas aí para essa sigla, a gente começa a entender que a sustentabilidade ela está ligada na minha relação com os meus funcionários, com as minhas pessoas colaboradoras dentro da empresa, que ela está ligada com a minha governança, que ela está ligada com a minha transparência com os meus resultados, que ela está ligada com o meu sistema de compras, a cadeia de fornecedores que envolve a minha prestação de serviços. Então, é uma ampliação de olhar sobre os impactos que está muito relacionada ao compartilhamento de resultados, porque eu vejo que a gente está numa caminhada evolutiva aqui, que é de um compartilhamento de resultados. Não faz mais sentido a gente ter uma empresa que trabalha especificamente com um resultado focado nos shareholders. A gente tem aqui um compromisso social, uma empresa ela tem um compromisso social que é de compartilhamento com todos os envolvidos ali nas atividades dela. Então, eu acho que essa ressignificação do tema da sustentabilidade ajudou a gente a evoluir, a gente tem visto outros subtemas tão importantes quanto esses também, para a gente desenvolver a temática da sustentabilidade. Seguindo aqui nesse tema que você me perguntou, Camila, da sustentabilidade, eu acho que o início do caminho ele é uma escolha. Então, assim, toda vez que você assume um compromisso, e aí a gente está falando aqui de compromissos diversos, a gente falou aqui do Sistema B, a gente, quando fez a primeira certificação, eu acho que o interessante do Sistema B, por exemplo, é você conseguir assumir novos compromissos para o seu futuro, então é uma evolução constante, corroborando com o que o Fabiano falou, acho que a gente não tem cheguei no topo, isso não existe, isso é uma evolução, isso é uma caminhada, a gente está ali constantemente olhando para pequenas e grandes coisas, pequenas coisas dentro do meu processo, grandes coisas de saber qual é a relação trabalhista dentro na empresa que eu contrato para me prestar serviço, então é um olhar. Eu costumo dizer, Camila, que assumir compromissos, eu vou citar alguns aqui, é sempre uma oportunidade de você se movimentar e crescer e se estruturar em direção àquela agenda. Então, acho que o Sistema B é um deles, o próprio Pacto Global, né, você ser signatário do Pacto Global e ter o entendimento sobre como é que você pode incidir positivamente através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esse é um outro caminho. O próprio Women Empowerment Principle, que também é da ONU. O que eu posso construir? E aí eu quero dar um exemplo interessante, porque a Baluarte Cultura ela é uma empresa cujo corpo societário é 100% feminino, e a gente tem uma composição interna de pessoas colaboradoras, 85% feminino também. E aí a gente, quando fez a assinatura do compromisso do empoderamento feminino, a gente falou, cara, acho que vai ser bom, a gente deve até já ter algumas práticas. Quando a gente olhou as metas que o app traz, enfim, como a gente pode acompanhar a nossa evolução nesse tema, a gente se deu conta
de que, apesar de todo esse perfil, a gente ainda tinha uma longa caminhada a percorrer. Isso é muito Então, legal, né? aí a gente olha para aquilo e fala, olha, a gente precisa evoluir nessa agenda. Então, são oportunidades. Quando você assume compromisso, você tem oportunidades de ir melhorando. Eu acho que eu posso citar aqui também o movimento Seja Antirracista, que é outra agenda importante dentro desse olhar múltiplo da sustentabilidade. A gente pode ter compromissos ligados ao ambiental, como Net Zero, enfim, tantos outros que a gente tem aqui. De modo geral, assumir compromissos é uma chance, uma oportunidade de caminhar, uma oportunidade de melhorar aspectos. Até naqueles que você acha que talvez você já esteja bem pontuada, você começa a perceber que a evolução ela é contínua e eterna. Assim, acho que não existe estagnação, né? Eu acho que uma empresa que estagnou não tem mais sentido de existir, né? Então, a gente está aqui discutindo essa evolução eterna, esse compartilhamento eterno, e acho que esses compromissos que eu citei são algumas oportunidades da gente caminhar na consolidação e na evolução dessa agenda. Muito legal. E até assim, né? Você citou alguns exemplos que as pessoas que estão nos ouvindo podem pesquisar, podem procurar, mas às vezes, gente, para quem está escutando, né? Que tipo de compromisso faz sentido? Eu costumo trazer isso muito por coração. Uma empresa, independente do porte setor, eu vou citar o exemplo da minha empresa. De repente fez sentido para mim começar a fazer pro bono para empresas de periferia, para prestar consultoria grátis para empresas que não tinham condições de contratar a Abissal para trilhar uma jornada ESG. E aí eu falei, vem cá, vamos sentar aqui, eu quero te ajudar. Esse foi o compromisso que eu assumi comigo mesmo e com a minha empresa. E é claro que isso vai reverberar impacto, é claro que isso me posiciona como negócio, o aprendizado é imenso e a gente acaba atingindo o objetivo de razão de existir mesmo, né? Qual que é a razão social do meu negócio? Antes de qualquer coisa, a gente tem uma razão social e aí o propósito que está dentro do coração da gente fala alto. Agora, é claro, existem vários compromissos, inclusive Fabiano, Mariana, que tipo de compromissos aí Irani e Raízes assumiram publicamente, seguindo a mesma linha de raciocínio aqui da Fabiana, da pergunta? Eu posso pegar o gancho aqui da Fabiana. Bom, acho que a Fabiana trouxe muito bem, né? O caminhar, né? O assumir compromissos se colocar em movimento, né? E eu acho que essa dinâmica do movimento ela é importantíssima, né? No sentido de sair da zona de conforto mesmo, né? Nós assumimos o compromisso de contribuir com o alcance dos 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis lá da ONU. Vou contar um pouquinho como é que foi essa dinâmica interna nossa, né? Nós tínhamos um comitê de sustentabilidade, temos esse comitê de sustentabilidade, que agora chama-se Núcleo de Sustentabilidade, mas com o objetivo de avançar no tema e nas práticas ESG. Então, os ODS foram um a um sendo estudados, né, por times, por grupos de trabalho multidisciplinares, né, que a partir desses estudos e desses diagnósticos, eles identificaram gaps, grandes oportunidades de avanço, né? Então, é justamente esse olhar para dentro, né? Se fortalecer, entender o que você faz, o que nós estamos fazendo, comparar isso com outras práticas, isso acaba oxigenando e trazendo, né, a evolução e a melhoria. E nós identificamos oportunidades bem significativas, né? Que uma coisa é a gente falar só das coisas que estão indo bem, né? E outra coisa é a gente conseguir identificar aquilo que não está tão bem e que precisa melhorar e precisa avançar. E nós identificamos alguns pontos que nós priorizamos para esse primeiro ciclo, né? Que coincide com o nosso ciclo de planejamento estratégico, que é até 2030. Então, nós chamamos de compromissos públicos ESG. O primeiro deles foi a questão do zero acidente de trabalho com afastamento, tá? Ligado ao ODS 3. Então, nós definimos que nós queremos esse ciclo zerar os nossos acidentes. A gente já vem fazendo um trabalho muito forte, mas entendemos que esse é um ponto crucial. Nosso primeiro valor é, em primeiro lugar, a vida. Então, assim, isso aqui a gente entendeu que é o nosso grande desafio. O outro é de equidade de gênero. Quando a gente começou a olhar, iniciar nossa jornada de diversidade, né, nós começamos a nos deparar com informações, com dados, né, com números bem
bem preocupantes, né? 18% do nosso quadro somente de mulheres, né? O restante, homens. Então, um quadro predominantemente masculino. E nós queremos ter mais mulheres no nível de liderança, mas, pô, se nós queremos ter mais mulheres no nível de liderança, nós precisamos ter mais mulheres na companhia, na empresa, né? Então, esse foi a segunda oportunidade, o gap significativo que nós identificamos e já lançamos como compromisso ter 40% de mulheres no quadro funcional, né? E 50% de mulheres em cargo de liderança. Então, isso já começou a movimentar rapidamente, né? Porque isso aqui mexe em processo, mexe em cultura, mexe em várias dimensões da organização. Então, esse movimento, ele não é um movimento só de processo, um movimento de sistema, né? Ele é um movimento cultural. Então, acho que esse é um dos grandes aspectos positivos de assumir um compromisso público, porque isso acaba engajando internamente, mas também gerando esse compromisso de movimento, né? Nós também definimos outra métrica de redução no ODS 6, que é reduzir 30% do nosso consumo de água, né? A nossa operação, ela usa água para produção, né? Então, é um recurso natural importantíssimo para o nosso processo produtivo. Nós entendemos que precisamos cada vez mais fazer essa otimização, ser autossuficiente em geração de energia, zerar o envio de resíduos para aterro e aumentar 20% o nosso saldo positivo de emissões e remoções de gases de efeito estufa, né? As nossas operações florestais hoje sequestram mais CO2 do que nós geramos nas nossas plantas. E o bacana é que, uma vez definidos esses compromissos, lançado, isso passa a ser uma agenda interna muito forte para que isso aconteça. Inclusive, para 2022, ele já foi incorporado como meta da remuneração variável dos executivos, tanto quanto diretores e gerentes e coordenadores, hoje têm metas ESG atreladas à sua remuneração variável, né? E que são justamente esses compromissos que nós assumimos para 2030. Então, esse compromisso, ele coloca toda a organização no movimento, ao movimento. E o desafio, né, uma máxima que a gente usa muito interna, é que o desafio desenvolve, porque a gente talvez não tenha o conhecimento para resolver esses desafios no curto prazo, mas nós vamos buscar, né, nós vamos desenvolver essa inteligência interna ou buscar fora para poder atingir esses compromissos que nós nos propusemos. Excelente. Gente, antes de passar para a Mariana, eu sou a mulher das ferramentas. Então, eu queria, você que está ouvindo aqui várias práticas, várias possibilidades de compromissos, de métricas ESG, muito do que o Fabiano trouxe aqui, eu vou dar uma dica valiosa para vocês. Pesquise lá, a gente falou do BIA, que é uma ferramenta gratuita para medir impacto ESG do negócio. Pesquisem o SDG Action Manager, que está dentro da ferramenta do BIA. SDG é o Sustainable Development Goals, que são os ODS da ONU. E também você baixa gratuitamente o SDG Compass, que é uma metodologia de identificação e priorização de ODS no seu negócio, olhando o ciclo de vida do seu produto. Tudo que o Fabiano falou aqui é uma tradução estratégica de impacto ESG em toda a cadeia do negócio. E você acessa isso gratuitamente por meio dessas duas ferramentas que eu falei. Mariana, vamos te ouvir um pouco sobre os compromissos e vou pegar o gancho para uma pergunta para você também, que ele falou aqui do tal do Comitê ESG, Comitê de Sustentabilidade. Qual que é a sua visão? O que é isso? Qual que é a importância de ter esse grupo engajado nessa temática? E aproveita e fala os compromissos da Raízes para nós. Ótimo, obrigada, Camila. Bom, a gente tem como compromisso, além do caminho B, né, que como a gente já falou muito aqui, lá são 5, né, são 5 áreas que a gente avalia e a gente se recertifica, né, agora está a cada 3 anos, antigamente era a cada 2, mas enfim, a cada período você recertifica e você está buscando sempre ter uma nota cada vez melhor, né? Então, isso já é bastante coisa, mas através do Sistema B também a gente se engajou nesse programa, né? Como ser antirracista, a gente fez um curso, a gente criou uma política, que eu acho que é muito importante. Na Raízes, a gente ainda não tem a diversidade da sociedade brasileira, a gente não tem 54% de pretos e pardos, mas isso é uma meta nossa, né, de alcançar.
A gente fez também, a gente participou também do WEPS, da ONU Mulheres, e a gente teve um bronze no primeiro ano, aí a gente teve prata na segunda vez, 2 anos depois que a gente participou. A gente já brinca aqui que a gente está rumo ao ouro. Então, é esse caminho, porque quando você responde aquelas questões, você vê o que você já faz, e ali você vê o que você não faz ainda. E então, isso vira uma competitividade do bem. Você fala, não, eu quero agora alcançar esse outro patamar, e você transforma isso numa política interna, você cria estratégias para correr atrás disso, né, desse outro posicionamento como empresa. E a gente recentemente passou a fazer parte também do Catalyst 2030, que eu recomendo, que é muito interessante, é um programa global para a gente acelerar aí o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, basicamente, são esses que eu estou me lembrando. Net Zero também, a gente está no Net Zero. Então, a gente é bem engajado aí também nesses compromissos que são super importantes. E em relação ao comitê, eu vejo muito as pessoas comentarem, mas eu não tenho um tamanho, né, para poder trabalhar com isso, com a ESG, e não tem tamanho, né? Achei bem interessante que a Camila falou que está apoiando aí negócios da periferia. Todo negócio pode trabalhar, né? ESG pode trabalhar para ser um negócio mais sustentável, para ter boas práticas, para ter métricas, né? E claro que dependendo do tamanho da empresa, você vai ter uma diretoria inteira, você vai ter todo um setor que é dedicado a isso. Mas uma coisa que é interessante do comitê é que vai para além da pessoa ou das pessoas que são responsáveis por esse setor, que muitas vezes, né, fica um pouco ali. Eu conheço lugares em que é uma pessoa que fica ali com a bandeira da sustentabilidade, né, que fica com a bandeira de tudo e fica tentando convencer os outros e não tem muito suporte. A ideia de um comitê para discutir todos esses assuntos, para olhar para essas métricas, para ver se alcançou ou não, para traçar plano, né? É super interessante porque você vai pegar alguém que está ali num setor de comercial, às vezes uma pessoa que está ali mais na logística, que está num processo, que está em outras áreas, e elas vão ter uma outra perspectiva do que é ser social ou ambiental, o que é governança daquele lugar, né? Daquele setor. Então, acho que é muito rico. Fora essa possibilidade também de trocar com outras pessoas, né? Então, eu recomendo muito, nem que seu comitê seja 3 pessoas com 5% da carga horária delas, vale a pena criar. Posso só fazer uma complementação aqui à questão da Mariana? A gente vê, quando a gente faz esse estímulo também junto aos nossos clientes de criar os comitês, como é que essas pessoas que participam do comitês, elas passam a ser mensageiras e multiplicadoras daquela ideia. Então, assim, para além do resultado que a gente vai alcançar, que sempre tem um resultado positivo, o processo é muito importante. Então, a pessoa que não conhecia aquela agenda, que se dispõe ali na participação de um comitê a entender um pouco mais sobre o que está falando, ela vira um agente de transformação internamente também e vira o propagador daquela mensagem. Aí, antes se tinha, né, Mariana, uma pessoinha balançando uma bandeira, agora talvez a gente tenha 3. E numa empresa pequena, pular de 1 para 3 é muita coisa. Então, eu acho que, só reforçando isso, os comitês têm seu valor super importante, inclusive a gente também tem lá na Baluarte Cultura um comitê de diversidade, um comitê de crise, enfim. A gente se vale desses comitês para refletir coletivamente, para a gente funciona muito numa reflexão coletiva, mas para outras empresas, especialmente maiores, assim, como o caso de alguns clientes que a gente atende, de multiplicação de mensagem, de multiplicação e de conscientização sobre aquele tema. Então, é só para reforçar a Mariana que eu vejo essa caminhada também como sendo extremamente positivo. E eu costumo falar, inclusive para esses clientes que a gente faz pro bono, né, de periferia, que eles falam, nossa, mas sou eu sou a eu presa, estou começando a minha empresa, sou só eu, estou cheio de propósito. Normalmente, essa galera da periferia já vem com um modelo de negócio de impacto na veia, porque os caras têm sangue no olho e querem transformar o mundo em que eles vivem, então normalmente já tem um coração de negócio de impacto. E aí eu falo, calma, nós vamos aplicar o que há de mais moderno aqui. Nós vamos chamar o seu potencial cliente para sentar no comitê. Olha, isso aqui, gente, é o sonho de toda empresa grande também, criar um comitê diverso que engaja seus stakeholders. Que stakeholder? Cliente, o seu potencial fornecedor. Você não tem funcionário ainda, mas não tem um cara que você queria trabalhar com ele? Vamos pôr ele na mesa? E aí a gente inicia, uma jornada de conscientização, que é o que a Fabiana trouxe aqui. Às vezes não é para você ter um resultado XYZ, mas é para pôr na pauta as questões sociais, ambientais, de governança, olhar todas essas métricas que estão ao nosso dispor aí, Sistema B, WEP, EASY, GRI, pega tudo isso,
traz o que faz sentido e põe a galera para pensar esse negócio para o futuro. Então, o comitê ESG, o mais legal para mim é a riqueza, a diversidade e o aprendizado. O resultado onde vai dar, depois a gente comemora, porque sempre dá alguma coisa muito legal. Então, não tomem decisão sozinho, não pense que você está sozinho. Põe a galera na mesa, independente do tamanho do seu negócio e do setor que você atua. Você vai ver o quanto de coisa que fugiu da sua cabeça, mas quando tem mais gente, fica muito mais rico o pensamento e a discussão. Então, eu acho que isso é fundamental para a agenda ESG hoje nas empresas, ter um comitê colegiado que toma decisão e olha para o negócio. Gente, estamos caminhando para os nossos últimos 10 minutos. Esse papo está bom demais da conta, como diz o bom goiano. E eu queria terminar, normalmente a gente termina super esperançoso, com mensagens, mas eu queria fazer uma provocação diferente. A gente falou de muitas coisas boas, de ótimas práticas, de ótimas ferramentas, de cases de sucesso no ESG, mas vamos olhar o outro lado da moeda, porque tem. Eu, como uma empresa de serviço, eu fui desafiada, e sou uma empresa de ESG consultoria, fui desafiada há 2 anos atrás, porque eu tinha meio que essa visão, eu não tenho impacto ambiental, eu sou uma empresa de serviço pequena, eu faço compostagem, faço gestão do meu resíduo, o que mais que eu posso, como que eu vou assumir um compromisso net zero se eu nem tenho impacto? Aí eu comecei a analisar por meio das métricas e vi que eu tenho sim, que a gente precisa olhar para as nossas externalidades sem desculpa, porque eu sou isso, sou aquilo, não sou aquilo, não sou aquilo. Você tem que olhar. Então, eu queria perguntar para vocês o outro lado da moeda. Externalidades, coisas que a gente não deu conta de resolver na temática ESG. Não vou chamar ninguém, abre o microfone, solta aí, porque eu tenho certeza que todos nós aqui nessa sala temos os nossos desafios e dificuldades de cumprir a agenda ESG como um todo. Então, está lançado aí o desafio na mesa, para a gente fechar. Quem que gostaria? Mariana, Fabiana? Posso começar, Camila. Eu acho que esse aspecto é extremamente importante, especialmente para quem... quando você aplica, por exemplo, o SDG Compass, que está alinhado à implementação, à escolha e à decisão dos ODS e das metas com as quais você vai trabalhar, você é provocado a refletir o tempo inteiro sobre os impactos negativos que você também gera. Então, qualquer empresa tem impactos negativos. Você usa transporte, você para chegar, você para sair, você tem uma rede só com arquivos digitais, o seu lixo digital precisa ser pensado também. Então, às vezes é importante, é bonito a gente colocar nos nossos relatórios todos os impactos positivos que a gente faz, legal. Vamos continuar trabalhando positivamente sobre esse aspecto também, mas o exercício e a comunicação sobre os impactos negativos e a sua forma de mitigar os impactos negativos é extremamente importante. Vou só contar um exemplo aqui de um treinamento que a gente participou, e era uma empresa de logística, e aí a gente estava analisando as metas do ODS, e uma das metas era sobre a questão da prostituição infantil. Num primeiro momento, a empresa não conseguiu identificar de nenhuma maneira por que eu, uma empresa de logística, posso ter algum impacto negativo sobre o tema da prostituição infantil, porque o seu transporte é rodoviário, as rodovias e os motoristas de caminhão são um público muito potencial para esse tipo de comportamento. Então, se a gente não qualifica, se a gente não prepara, se a gente não educa os nossos motoristas, a gente está incidindo negativamente nesta meta, sim. Então, é um olhar ampliado sobre as suas atividades. Acho que é só para dar um exemplo aqui de uma pitada menos óbvia da sua cadeia de fornecedores e de atividades que precisa ser olhada, precisa ser analisada, porque, sim, você incide negativamente em vários pontos, como qualquer negócio incide. É importante saber como mitigar isso, como você vai tratar o impacto negativo que você certamente tem. Nossa, muito bom. Forte. Eu achei ótimo esse exemplo. Eu acho assim, eu trago um pouco uma reflexão que a gente tem tido muito na Raízes, até pela natureza dos projetos que a gente trabalha muito com territórios, muitas vezes territórios tradicionais, né, populações vulneráveis ali, e a gente tem pensado muito sobre a necessidade agora de ações mais regenerativas, né? A gente está falando aqui de sustentabilidade, do não impacto, mas a gente já fez tanta coisa ruim pelo nosso planeta e pela nossa sociedade,
que agora é um momento de pensar na regeneração, né? Então, a gente vê isso muito através, principalmente, dos projetos. A gente trabalha muito com turismo, gastronomia, artesanato, agroecologia, e a gente vê que são caminhos para a gente valorizar coisas que se perderam muito, sabe? Essa valorização de cultura, valorização de tradição, valorização de natureza, são coisas que a gente precisa resgatar. Então, a gente vê muito essa necessidade de um olhar regenerativo cada vez mais, sabe? A gente não pode ficar nesse lugar cômodo, de eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu não estou gerando esse impacto, né? A gente, como sociedade, gerou impacto demais. E agora a gente precisa olhar, né, como que a gente não só mitiga, mas, se possível, a gente trabalha naquilo, resgata aquilo que a gente perdeu, resgata aquilo que a gente estragou, né? Como que a gente tenta consertar um pouco, né? Acho que é por aí o olhar que a gente precisa. Muito legal, Fabiano. Legal. Acho que é só trazendo uma rápida reflexão, já que o nosso tempo aqui está bem curtinho, né? Mas eu acho que o ponto é justamente esse, né? Essa questão dos impactos negativos. Não tem como a gente não gerar algum tipo de impacto, né? O importante é a gente ter clareza de que nós recebemos uma licença da sociedade para operar. Isso foi lá na origem, quando nós assinamos o contrato social, o estatuto social, a sociedade estava nos dando um ok para operar. E nós somos responsáveis pelos impactos negativos de tudo que a gente faz, né? E aqui eu acho que eu trago um pouquinho só a reflexão sobre a accountability, né? Que é um dos temas que está muito forte hoje, né? E que eu entendo que é uma diferença muito sutil entre responsabilidade e accountability, mas é uma mudança cultural, é algo que nós precisamos trazer muito forte para a alta administração, e isso deve permear a organização até os operadores. Então, acho que esse é um pouco da reflexão final que eu gostaria de trazer. E, de fato, nós temos internamente, nós temos vários exemplos aqui. Poderia trazer uma que é a questão dos investimentos, né? Ao fazer um projeto de expansão, ao fazer um investimento para ampliar a operação, traz impactos, né? E esses impactos eles precisam ser muito bem mapeados, muito bem encaminhados, durante, na concepção e não na execução ou lá depois que o projeto já está feito. Então, essas são algumas lições que a gente já vem aprendendo ao longo da história também e que vem buscando melhorar cada vez mais. Excelente, gente. Nós estamos com o nosso tempo aí certinho, temos 2 minutos finais. Bom, eu queria aproveitar aqui para agradecer a energia, a presença de vocês. Eu acho que foi um papo extremamente elucidativo sobre um tema aí que está em voga, mas que precisa de muito significado ainda, e nós temos esse papel, essa responsabilidade de dar esse significado, de humanizar esse significado aí que tem sido tão falado, ESG, sustentabilidade, e eu acho que aproximar mais das pessoas, não deixar isso como algo distante, como é só para multinacional. Eu tenho essa missão de vida, assim, de trazer para a base. Falar, é nós, a gente tem que fazer isso, tem a ver com a gente, não tem a ver com o outro, tem a ver com o que nós, como seres humanos, podemos deixar de melhor para o mundo, a partir do nosso círculo de influência. E ESG, sustentabilidade, é só um jeito mais, talvez, estratégico de falar o que nós, como seres humanos, estejamos onde estivermos, podemos fazer de melhor para o mundo. Então, eu acho que essa mensagem que eu queria deixar, queria muito agradecer Fabiano, Fabiana, Mariana pela energia. Se alguém quiser falar uma palavra final aí, a gente tem um minutinho. Só vou deixar o agradecimento para os apoiadores, para os patrocinadores que permitem que esse evento chegue aí a cada vez mais pessoas. O online nos trouxe isso. Eu acho que esse é um dever cumprido que nós temos aí como humanidade. Então, a palavra é com vocês aí de fechamento, Mariana, Fabiana e Fabiano. Queria terminar aqui com uma frase do Emicida: tudo que nós tem é nós. Cuidemos de nós, que é tudo que temos. Então, vamos nos entender como um coletivo e tentar construir um lugar melhor. Essa frase não sai da minha cabeça. Tudo que nós tem é nós, cuidemos de nós. Termino com essa mensagem. Ele não é goiano, mas está aqui, ó, porque goiano tudo é nós. Maravilhoso, gente. Acho que é isso. Espero que a gente tenha conseguido descomplicar um pouquinho. Acho que a minha mensagem é: não vamos ficar com medo do ESG, vamos colocar em prática como der, como puder. Bora lá.
Bom, deixar minha gratidão aqui, Camila, pela tua facilitação, para a Mariana, para a Fabiana aí. Acho que foi muito bacana esse bate-papo. E eu acho que a mensagem final é ESG deve ser o propósito maior de toda a organização, né? Então, acho que é um pouco do que nós conversamos aqui. Faz parte aí, deve estar intrínseco a tudo que a gente faz. Um abraço a todos, obrigado aí a todos que acompanharam o nosso painel aí. Abraço, gente.